Sabe, parece até meio estranho falar sobre o perigo de parecer bom, né? A gente costuma pensar que é o contrário. Mas e se existir uma armadilha, uma bem sutil, em se sentir uma pessoa justa? Principalmente quando o mundo todo em volta parece que perdeu o rumo. Essa ideia que a gente vai investigar hoje. Vamos ser sinceros, o mundo anda bem caótico. Às vezes, um pingo de gentileza ou de honestidade parece uma coisa rara, quase um artigo de luxo. E nesse cenário todo, fica muito fácil para quem faz o mínimo, sabe? Para quem só se desvia um pouquinho da confusão geral, começar a se sentir especial. E aí é que vem a grande pergunta. Será que ser só um pouco melhor que a média já é o suficiente? Será que essa comparação coloca a gente num lugar seguro de verdade? É essa a régua certa para a gente medir a nossa vida? E é exatamente aqui que mora o perigo. Talvez o maior risco espiritual não seja ser abertamente mal, mas sim parecer bom usando a régua errada. É aquele negócio de olhar para o caos lá fora e pensar, bom, comparado com isso, eu tô bem. É confundir uma melhora relativa com uma justiça real. Isso leva a gente direto para a primeira parte da nossa conversa, a métrica do caos. Vamos tentar entender como é que funciona esse erro de avaliação que é tão fundamental. E o mais impressionante é que a simplicidade desse engano é o que faz ele ser tão comum. Pensa bem, quando a nossa referência é o mundo, com toda a bagunça dele, a conclusão é quase que automática. Poxa, perto daquilo, eu sou uma pessoa boa. É uma lógica que, na superfície, parece fazer todo sentido, mas que, no fundo, é uma falha e tanto. E olha, essa ideia não é nada nova. A própria Bíblia já alertava contra essa mania. Ficar se medindo pelos outros, se comparando com os padrões do mundo, é descrito como falta de sabedoria. É como construir a própria casa em cima de um terreno que não é firme, sabe? Essa metáfora aqui é perfeita, né? Nossas pequenas virtudes, nossos atos de decência, quando a gente coloca eles contra um fundo de escuridão moral, eles podem parecer gigantes, podem até ofuscar a gente. Uma velhinha de nada pode dar a ilusão de que a gente é o próprio sol. E essa ilusão leva a um estado bem perigoso, a cegueira espiritual. A pessoa se sente tão autossuficiente, tão rica nas suas virtudes, que nem percebe a sua real condição. A comparação com o caos acaba cegando a gente para a nossa própria necessidade de ajuda. Para a gente entender como essa mentalidade funciona na prática, vamos olhar para um estudo de caso clássico, o fariseu moderno. É uma parábola de Jesus que faz um diagnóstico desse problema com uma precisão, nossa, impressionante. A cena é a seguinte. Estamos no templo. Duas pessoas sobem para orar. Uma é um fariseu, um modelo de moralidade da época. A outra é um publicano, um coletor de impostos, que era visto como um traidor, um pecador. O que mais chama a atenção aqui é como a oração do fariseu começa. Não é com adoração, não é com gratidão, é com comparação. O ponto de partida da espiritualidade dele é o quanto os outros são piores. Ele vai listando as virtudes dele. Jejuar, dar o dízimo, e coloca tudo isso em contraste direto com os pecadores ao redor, inclusive aquele publicano que está ali no canto. E agora, a oração do publicano. É curta, é direta e é brutalmente honesta. Ele não olha para os lados, não se compara com ninguém. O foco dele está totalmente em Deus e na sua própria condição. A única coisa que ele se atreve a pedir é misericórdia. E aí vem o veredito de Jesus, que vira de cabeça para baixo toda a nossa lógica humana. O homem cheio de boas obras, mas orgulhoso e que se comparava o tempo todo, não foi justificado. Já o homem que só reconheceu a própria falha, sem olhar para os lados, esse sim foi. No fim das contas, a comparação anulou o valor de todas as virtudes dele. Ok, então se comparar com o caos é o erro e a autojustificação é o resultado perigoso disso, qual é, então, o caminho certo? Bom, isso nos leva à nossa terceira seção, o padrão correto. Jesus usou uma outra imagem muito forte para descrever essa mentalidade, a de coar um mosquito e engolir um camelo. O que isso quer dizer? Quer dizer ser super cuidadoso com regrinhas e virtudes pequenas, mas ao mesmo tempo ignorar completamente os grandes princípios. Justiça, misericórdia, fé. E é exatamente assim que isso funciona na vida real. Pensa, por exemplo, num marido que se orgulha muito da sua fidelidade. Ele diz, eu nunca traí. Essa é a grande virtude dele, o mosquito coado. Só que, no dia a dia, ele trata a esposa com grosseria, com amargura, ou seja, ele engole um verdadeiro camelo de desamor. Isso mostra pra gente um princípio fundamental. A vida espiritual não é uma conta de banco, onde uma boa ação vai lá e cobre uma ação ruim. Uma grande virtude não serve de desculpa para um pecado que continua ali. Uma obediência não anula outra desobediência. Simples assim. Então a mudança de perspectiva tem que ser total. O padrão errado é horizontal.
é olhar para os lados, olhar para o caos do mundo e se contentar em ser só um pouquinho melhor que a média. Já o padrão correto é vertical, é olhar para cima, para a santidade de Deus, com o objetivo de andar como Cristo andou. A Escritura é bem clara sobre isso. O chamado não é para a gente ser melhor que o vizinho, mas para sermos como Cristo. A nossa régua não é a falha humana, mas a perfeição divina. E olha, é um padrão impossivelmente alto. Mas o ponto é exatamente esse. É isso que nos mantém humildes e dependentes. E com tudo isso, a gente chega na nossa conclusão, no desafio final. Como é que a gente aplica isso na nossa vida, então? É muito importante lembrar desse aviso. É totalmente possível se sentir uma pessoa justa, ser admirada por todo mundo, ter certeza da própria retidão e ainda assim estar num caminho que leva para a destruição. Sentir-se bem não é a mesma coisa que estar bem. Então, vamos resumir tudo em 3 pontos essenciais. O primeiro é este: ser melhor que o mundo não salva. Superar a média de uma humanidade que já está caída simplesmente não é o critério final. O segundo ponto, usar uma virtude para justificar um pecado é a definição exata da hipocrisia que condena. É a estratégia do fariseu. Lembra? Coar um mosquito para poder se sentir bem enquanto engole o camelo. E por fim, o ponto central de tudo isso. Quando a gente transforma o caos na nossa régua, o que estamos fazendo, na verdade, é tirar Cristo do centro. Estamos colocando o nosso ego, as nossas comparações, no lugar que pertence somente a Ele e ao seu padrão perfeito. E tudo isso nos deixa com essa pergunta de Jesus que ficou meio que no ar. Os fariseus, eles eram os campeões em parecer bom na escala do mundo. E Jesus vem e diz que a nossa justiça precisa ir muito além da deles. A pergunta então fica aí para a nossa reflexão. O que isso quer dizer, de verdade?